Por exemplo, a emitir moeda de Estado. Dá um dinheiro pra ele pra salvar a fome do outro. Tem vários e vários elementos aqui que você diria, existe uma obrigação positiva de agir dessa forma, independente do consentimento. Mais um desafio teórico, porque esse aqui eu acho que realmente você pode talvez fazer mudar de opinião, de verdade mesmo. Um problema que eu vejo no anarcocapitalismo, novamente, exemplos hipotéticos, pensando como ele seria na prática, porque é o teste, né, de estresse. Você só vê se o negócio é bom mesmo se você estressa ele. Você pega os exemplos difíceis. Então, por exemplo, vamos lá, uma sociedade... Quando o Hoffman fez isso ali, pra estressar, porque ele não precisava escrever isso. Com certeza ele não precisava. Ele não precisava escrever isso. Quando o Hoffman fez isso aqui, porque ele estressou a teoria. Ele estressou a teoria dele. E aí ele foi antiético. Bom, enfim, o ponto então nós temos uma sociedade isolada, privada, em que um cara começa a crescer, ele já tinha dinheiro e tal, e aí ele é uma sociedade no meio do Amazonas, lá, 20 quilômetros da outra, tem poucas pessoas, e o cara contrata todas as pessoas da sociedade e fala assim, então, pessoal, eu vou pagar R$100 por pessoa. Ah, mas não é o suficiente pra gente comprar as coisas. Não é mesmo, não. O que impede isso de acontecer? O que impediria isso de acontecer no anarcocapitalismo? De um cara dominar, por exemplo, o setor energético, o setor de sanitário, os mercados, comprar tudo daquela região e falar, agora eu que mando, o preço é meu, e vocês vão trabalhar por R$100 ao mês. O que é moeda? Ah, não, Doug. Eu só vou responder depois que você responder a minha pergunta. Essa é a questão. O dinheiro dele, se ele é o único indivíduo nessa cidade, vale nada. Legal. O que impede a pessoa de receber R$100? Nada. Nada. Então a pessoa pode receber R$100 e viver a vida na pobreza. Isso. Mas, veja, legal. Quando ele ótimo for modelo. efetivamente comprar as coisas, mas ele tá escolhendo isso. A pessoa que tá passando fome tá escolhendo passar fome? Isso. Ela tá escolhendo o que ela vai fazer pra resolver a fome. Eu ouvi certo ou... Ela tá escolhendo o que vai fazer pra resolver a fome. Sim. Aí ela não tem educação, não tem saúde, não tem formação, ela escolhe passar fome e é isso aí. Que pena, né? Mas vejam. Ou seja, isso pode acontecer, não há nada que impeça isso de acontecer numa sociedade anarcocapitalista. Não existe nenhuma trava legal, não existe nenhuma trava Uma trava institucional. legal não, mas tem uma trava econômica. Qual que é a trava econômica? O dinheiro dele não vale nada. Vale. Por quê? Porque as pessoas acreditam. Por quê? Porque as pessoas são irracionais. Não completamente, mas nesse cenário elas são irracionais. E por quê? Estamos trabalhando com dívida racional. Aí... assim, se o cara domina aquela região, escolhe os preços e a pessoa não tem condição de sair, ela tá isolada, ela não tem condição de fazer um transporte, não tem condição de arranjar outro emprego, ela vai ficar ali naquela comunidade porque é o que tem pra fazer. Não existe nenhuma trava com que isso aconteça. Isso pra mim mostra que é um modelo bem injusto. Veja, você tratou como indivíduos irracionais. Tudo o que você derivar depois da irracionalidade deles... Tá. Então, tudo bem, tá bom. Então, eles são racionais, então. Ok. Se eles são racionais, por que eles o fizeram? Porque eles não têm condição. E veja, nesses termos, a decisão deles tem uma segunda decisão preferível. Qual é a segunda decisão preferível? Sair dali. Não, descartá-lo. Perfeito. Não, mas ele tem mais claro, mas ele tem seguranças. Ele pode simplesmente não aceitá-lo. Mas eles têm seguranças. Esses são bem pagos. E onde que eles gastam esse dinheiro, seguranças? Em outras comunidades. Então o que ele está fazendo? Ele está não deixando as pessoas saírem dali. Não, ele não está deixando, é que as pessoas não têm dinheiro pra sair. Mas como assim dinheiro? Elas não têm condições financeiras. E não existem recursos físicos naquela região? Quem detém os recursos físicos é esse empresário. Vou falar o empresário, mais fácil. Enfim. Não fala empresário, fala... Foi mal. Pô, gente, já é mal visto pra caramba. O magnata. Magnata, pode ser? Magnata pode, que eu nunca serei. Então, o magnata detém os recursos e ele escolhe os salários que vão ser pagos. Mas por que ele escolhe o salário que vão ser pagos? Porque ele quis. E é esse que é o ponto. Veja, a sociedade permite. Por que aquela comunidade aceita a moeda dele? Porque não tem outra opção. Por que não? Porque não existe condições de se criarem outra moeda. Por quê? Porque a comunidade não tem dinheiro, não tem educação, não tem saneamento básico, não sabe nem o que é moeda direito, só sabe que é um papel. Mas as pessoas não tinham... Nesse sentido, as pessoas... a moeda surgiu em um cenário de troca. Não. Pessoas analfabetas. Mas não mudaram de moeda. Não tem como você mudar de moeda ali. Como que você vai mudar de moeda? Usando qualquer outro elemento como meio de troca.
Aham. E se ele comprar esse meio de troca? O magnata? Essa é a questão. Por que elas aceitaram o elemento que troca o meio de troca? Não, elas... Hã? Elas têm que ter aceitado aquela moeda. Qual? A moeda do cara. Pra Sim. ele poder comprar isso. Sim, era a moeda vigente enquanto ele estava dominando. Ele começou como um empresário, foi começando a comprar todos os setores e detém todos os bens da sociedade, todos os ativos. E ele foi fazendo isso à revelia daquelas pessoas que estavam ali. Exatamente. Como? Com recursos financeiros. Mas como? Ele tem vários empreendimentos e outras comunidades longes, por exemplo. Mas o dinheiro deles é o mesmo dinheiro das outras comunidades? Não. Então como ele fez isso? Eu posso comprar dólar, eu posso comprar Bitcoin, sei lá. Posso trocar a moeda. Eu não estou... Desenho pra mim. Eu não tô entendendo isso. Não. Porque o que você tá me... Eu tenho real, eu posso comprar dólar. O cara você tá me apresentando é o seguinte, tem um... Não, boa, agora acho que vai ser interessante. O que você tá me apresentando é o seguinte. Isso. Você tá me apresentando uma ilha sociedade hipotética. Uma ilha, é bom, e tem bem lembrado. Aqui... Tô fazendo a ilha mesmo. E tem aqui... umas 10 pessoas. Boa. Tá. E aqui tem um cara. Uhum. Eu falei cara, mas pode ser um grupo, pode ser uma entidade, mas vamos simplificar com cara, né? Não, cara. Uhum. Esse cara daqui, ele comprou tudo. Sim. Dessas pessoas aqui. Não necessariamente dessas pessoas, o que estava aí, podia ser de outras empresas. Mas e os recursos que já estavam aqui? Tem várias opções. Alguns eram das pessoas locais, outros eram de outras empresas. Não, os recursos que já estavam aqui. Eu acho que eu consigo transmitir o que o Loconte quer. Vai interferir. Essa é uma ilha que não tem nada dentro dela. Não, pode ter sim. Vamos trabalhar com isso. Vamos imaginar se eu vou conseguir passar pra ele o que você imaginou. Beleza. Às vezes é bom. Essa ilha não tem nada dentro dela. Já tinham várias pessoas aí que não tinham nada, fatalmente iriam morrer de fome, de sede e tudo mais. Esse indivíduo então eles chegou, iam morrer de fome. Morreriam fatalmente. Eu não falei isso não, mas... Tá, não, mas no final você me fala se essa é a minha ideia, transmite o que você pensa. Esse cara que chegou ali agora, ele tem um barco e ele chegou com muita comida. Uhum. Logo, todos os outros terão que servir para receber comida. E ele só dá o tanto que ele quiser ou não. Não é... Não, eu entendi. Tá. Porque todos os recursos estão com ele. Vamos trabalhar com tribo indígena, mas não, elas não estavam passando fome, mas o cara chegou vendendo, galera, isso aqui, isso é... Eu ia falar roupa, espelho. eu ia falar espelho, mas isso aí é senso comum total. Roupas e tal. Todos os recursos estão com uma pessoa só. Ele começa... Foda, né? Eles começam a oferecer e tal, aí ele começa a comprar os territórios ali e fazer contratos. Nossa, eu tô descrevendo a história da humanidade sem querer. Eles começaram a comprar. Me explica isso. Vou explicar. Depois de... É que eu não queria deixar complexo, mas seria mais interessante. A história é complexa, né? Então seria tipo assim: pode ser um cara, mas podem ser gerações de pessoas que aos poucos vão comprando. Comprando como? Primeiro eles demonstram a propriedade pra eles, que eles não tinham conceito de propriedade privada. Pra eles era uma propriedade comunal, digamos assim. Você tinha os seus benzinhos ali e tal, mas não tinha nada privado especificamente. E aí, aos poucos, ele vai mostrando esses conceitos e vai fazendo acordos e comprando os terrenos. Mas o que há aqui? É terreno? Terreno. Essas pessoas estão vendendo, elas estão indo pra onde? Hã? Não, elas estão trabalhando no local. Então elas estão vendendo o direito delas de morar aqui. Exatamente. Elas estão ali vendendo o terreno. O cara fala assim, você quer essa Hilux aqui, compra essa... Eu te dou, só que aí você vai me dar essa sua terra. Mas relaxa, eu vou te dar tudo que você precisa. Aí a pessoa fala, pode ser. Então essa pessoa aqui, cada uma dessas pessoinhas aqui, tá dando a terra pra ele. Tá vindo aqui com comida e eles estão entregando a terra. Comida não, é com bens sofisticados, com carros, com roupas, esse tipo de coisa. Mas as pessoas não precisam comer. O que elas estão comendo? Não, aí na ilha tem mato, tem arroz, tem trigo. Eles conseguem sobreviver. Conseguem. Então por que elas simplesmente não vendem? Porque o cara persuadiu elas. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele convenceu. Ele falou, você não quer essa Hilux aqui, Caralho, Hilux foda, me vende sua terra. Tá bom. E eles foram ficando sem terra. Exato. Eles foram lentamente ficando sem terra, até o momento que nenhum deles percebeu que ia morrer. Quem disse que ele vai morrer? O cara da Hilux pra gente? É porque a Hilux não sustenta o cara. Não vai viver de Hilux. Não vai viver de Hilux.
Mas o alimento básico eles têm ali. Ele tá dando alimento. Quem disse que ele parou de dar alimento? As pessoas continuam trabalhando na terra. Ele fala, ó, você vai continuar, vai ser a mesma coisa. A propriedade vai ser minha. Vocês não sabem muito bem o que é propriedade, mas confiem em mim. Vocês vão continuar trabalhando e você vai ter uma Hilux. Que vai ficar andando no mato ali. Então cada um deles cedeu pra esse cara a terra. Ser dono disso aqui. Exatamente. E aí, no último momento, como que eles cederam onde eles estavam? Não, eles vão cedendo aos poucos até ele conseguir tudo. Pode demorar 1 ano, pode demorar 20, pode demorar 100, 200, 3 gerações. É porque você vai trabalhar a mesma coisa no final. Em algum momento, esse indivíduo cedeu a terra em que ele mesmo estava. Mas continuou trabalhando nela. Que inclusive é daí que surge a burguesia. Não é daí. Tá bom, vamos fingir que não é. Tá bom. Depois eu vou conversar sobre isso. Tá então, você está me dizendo que essa pessoa virou pra essa daqui, na ilha. Lembra que é uma ilha hipotética que esse cara que sai da ilha, porque ele não faz derivar coisas da ilha. Como assim? Ele Ele não tá retirando os recursos daqui. Não, ele pode estar sim. Ele deixa um pouco e pode retirar. Por que ele não retiraria? Não, é porque ele precisa ir em algum lugar pra recolher os novos recursos. Não, mas ele mora em outro lugar. Essa é a grande questão. Toda vez que ele vem pra cá, que ele efetivamente impõe esse sistema pra essas pessoas, ele está fazendo o seguinte, ele tá pegando esses bens aqui, sim, e ele está entregando pra elas. Sim. Mas em nenhum momento ele vai se tornar dono delas. Sim, ele não vai, mas ele detém dono da terra e ele escolhe os salários. Mas essa é a grande questão. Do ponto de vista deles, cada um deles não precisa trabalhar pra ele. Por quê? Pode rejeitar o consentimento. Não pode não, você vendeu a terra. Mas essa é a questão. A terra per se, veja lá, cada um desses aqui vendeu a terra onde estava. Tá, Estava propriamente localizado. Sim. Deu pra outro até que tá propriamente localizado. Decidiu efetivamente baseado na impressão do cara. Isso. Sim. Isso. Baseado em quê? Na regra de que ele poderia ficar ali. Exato. Mas veja, esse termo de consentimento, ele vai quebrar. É isso que você tá propondo. Por que ele vai quebrar? Mas essa é a noção. Se ele pessoa pode ficar ali. Mas você tá impondo uma condicional sobre isso. Que condição? O que você tá fazendo? Você tá comprando trabalho aqui. Isso é um contrato de trabalho. Sim. Não é isso? É. Esse indivíduo pode não concordar com isso. E aí? Só que você tá impondo uma condicional sobre isso. Não é isso? Ele vai comer o quê? Mas essa é a grande noção. Por isso que ele vai comer o quê? A terra do cara. Esses indivíduos, eles estão sem condições de criar a própria terra, sem condição de sustentar a sua própria terra. Eles estão, primeiro, todos eles estão localizados em algum lugar. Todos eles existem fisicamente. São indivíduos que estão dando para um indivíduo do outro lado, que é o iluminado de alguma forma, um pedaço da sua terra. Espaços físicos. Localidade física. Só que cada um desses que está dando localidade física está dando um outro trabalho. Está dando o consentimento do trabalho futuro. Só que esse consentimento do trabalho futuro não é uma necessidade. E esse indivíduo, de alguma forma, ele tá lotando de coisas. Só que essas coisas são o quê? Propriedade dele? Como? Ele comprou. A gente já chegou Mas é isso que eu tô perguntando. Como que ele comprou sem nada em troca? Porque ele deu Hilux. Mas essa é a questão. Aonde estão essas Hilux? Aonde ele deixa as pessoas ficarem com a Hilux. Mas esse é o problema. Você tá amontoando essas coisas sem uma localidade física delas. Não, tá aí a localidade física. Qual a dificuldade? Porque, veja, você tá vendendo a terra. O que você está propondo? Que esses indivíduos venderam a terra onde estava as Hilux. Sim, e o cara delas mesmos, sem eles poderem sair delas. A terra é de quem? A terra é do magnata. Aí, existe aí um vício, o chamado vício de consentimento. Porque o que você tá afirmando que ele tá consentindo? Ele tá com. Porque acontece. Você não tá conseguindo explicar, cara. Quê? Não tá conseguindo explicar. Não seja por isso, querido. O que acontece? Vamos lá. O contrato de propriedade ele tem 3 requisitos. Aham. Ele precisa ter consentimento. Sim, teve. Concordamos que obteve consentimento. Isso. A terra foi vendida. Ele precisa ter validade. Precisa? Isso, ele não pode ter vícios. Quando você vende um terreno, o terreno precisa ter validade? Não. O contrato ter validade significa que ele não evade vícios. Não tem um vício sobre a forma dele. Não, mas, por exemplo, eu vendi essa casa. Tem uma validade esse contrato? Essa é a grande questão. Quando você vende essa casa, sim você tá vendendo em troca de outra coisa. Tem validade esse contrato, sim ou não? Mas é isso que eu tô perguntando. Não, eu tô perguntando. O que foi trocado no lugar? Dinheiro. Mas essa é a noção. Esse dinheiro efetivo é trocado entre os outros indivíduos pelo quê? Bens. Mas quais bens? Porque é isso que você tá enxergando. Se o único fornecedor é o cara que tá vindo na ponta, e esses indivíduos, a propriedade deles
está toda dependente da forma como essa moeda se organiza, todo bem que entra ali, sobre o qual ele está trocando, e pela qual ele está comprando a ilha, não transita entre esses indivíduos. Por quê? Os bens, o que acontece? Você está pressupondo uma situação em que os indivíduos aceitaram uma servidão em relação a esse indivíduo. Na prática, sim. Em que nenhum desses indivíduos está dizendo, propriamente dito, que gostaria de um bem mais valioso do que a condição econômica atual. Porque, veja só, quanto mais rara a questão da oferta e demanda, quanto mais você vai ampliando e comprando as terras, mais caras elas vão ficando. Não necessariamente. Necessariamente. Não. E se as pessoas não perceberem isso? Não terem essa noção? A oferta e demanda não depende da percepção das pessoas. Depende. Quem determina os preços? Mas é por isso que eu não entendi. Por que ele determina os preços? Porque ele comprou tudo. Mas antes de comprar tudo... As pessoas não tiveram essa impressão. Quem determina os preços são esses moradores. Mas... Pois é. O fato deles determinar... É uma possibilidade, você sabe. Não, é porque o fato deles determinarem o preço significa que quanto mais escasso vai se tornando o bem, não necessariamente, mais caro ele vai se tornando. Não necessariamente. Essa é uma tendência que pode acontecer. Pode ser que as pessoas não tiveram essa percepção e não alteraram o problema. O problema não é esse. Depende da percepção para ter uma alteração de preço. A forma como essa percepção se dá para essas pessoas... Cara, um estabelecimento. Você tá divagando. Não tô divagando. O que prova que essas pessoas não vão receber R$100 depois que ele comprar tudo. E se vira, vai passar fome. O que você tá dizendo pra mim é que essas pessoas não vão percebendo, enquanto cada vez mais ele vai comprando cada um dos territórios. Exatamente. O governo dos Estados Unidos fez isso, inclusive, lá nas terras indígenas. O que eu estou dizendo é o seguinte. Não, como assim? Por exemplo, em seguração na curva do Rio. Os últimos territórios precisaram ser tomados. A força dos Choros Vermelhos, por exemplo, matando. Não era ele. Os caras corriam pra caralho, né? Os índios não, lá. Não só isso. Os que sobreviveram, o custo efetivo disso se tornou alto e eles foram morar em outros territórios. Sem praxis, voltaremos pra teoria. Quê? Sem praxis. Essa é a noção. Cada vez que você vai aproximando cada um desses territórios e as pessoas funcionam sob elementos racionais, você vai tornando... Não necessariamente. Mas esse é o problema. Você tá o tempo inteiro imaginando... O Daniel Kahneman não concorda com você. Miorim, esse Nobel de Economia. Não sei por isso. Eu li o cara, eu li rápido devagar. Aonde que o Kahneman diz que as pessoas são racionais? Qual é a heurística que você tá usando aqui? Qual é a heurística? Me mostra. Abre, por favor. Abre agora. Abre devagar. Qual é a heurística que você tá usando aqui pra dizer que desvia, não foge. Não, mostra. Me prova alguma coisa que impeça as pessoas de receber R$100 e passarem a vida inteira na vida. É isso que eu tô dizendo. Me prova isso. Mas, veja, quero que você o meu problema não é a ação física, cara. O meu problema é que o sistema que você criou é um sistema em que esse cara cria as regras econômicas. É o seu sistema. Mas é isso que eu não tô entendendo. O seu sistema possibilita isso acontecer. Mas esse como ele possibilita isso acontecer? Dessa forma que a gente tá explicando agora. A forma concreta por meio do qual a economia se dá, ela não existe. Fatores básicos como oferta e demanda que você espera numa sociedade não existem. Nesse caso, é regra absoluta. Não existe um caso que não tem oferta e demanda? Existe. Como assim? É isso que eu não tô entendendo. O bem vai se tornando cada vez mais escasso. Não necessariamente. Quem determina os preços? Mas é isso que eu tô dizendo. Quem determina os preços? E quem disse que elas necessariamente vão ficar mais caras? E outra, a gente tá devagando nisso, mas e se ficar mais caro? O cara tem dinheiro. Mas é isso que eu não tô entendendo. Porque o problema é, conforme a Terra vai se tornando cada vez mais próxima de se expandir, o processo efetivo que está efetivamente acontecendo, o que ele tá tentando criar, a armadilha que ele tá tentando criar, é uma armadilha mesmo. Progressivamente mais cara. Pode ser, que seja. É mais caro, o cara comprou tudo. E se torna... Mas esse é o problema. Se o cara comprou tudo, pressupõe uma ação irracional. Pode ser. Que a ação... Mas... Pois é, as pessoas às vezes não pensam. As pessoas às vezes apostam a casa e perdem tudo, inclusive. Vamos fazer isso em termos de transação. Vai colocar na prática? Vamos fazer em termos de transação. O individual. Joga no tigrinho. O individual é o fodão. Vê a racionalidade no tigrinho. Mete o like aí, 1.000 pessoas. Vamos ver se a gente chega a 1.500 pessoas aí. Chegou em 1.000. Chegou em 1.000. Mano, eu não botei fé, o cara chegou em 1.000. Vamos ver se a gente chega em 1.500 pessoas. Vai, vamos lá. As pessoas são racionais. Quando você você troca A e B... O que é racionalidade? Desculpa. Racionalidade? Racionalidade é a atribuição de causalidade, é a teleologia de causalidade entre meios e fins. As pessoas são absolutamente racionais? Por completo, por inteiro? Elas só precisam ser racionais do ponto de vista das suas escolhas. Elas só precisam estarem num estágio de satisfação maior do que... Em escolhas, as pessoas são 100% racionais? O problema é... Sim ou não? Não são 100% racionais. Perfeito. Mas o problema é, do ponto de vista a priori, elas são necessariamente racionais. Ou seja, elas estão tomando a decisão maior. Não. Como assim?
Você acabou de falar que elas você não... age. Quando você age, você vai pro estado de maior satisfação, necessariamente. Não, calma aí. Você acabou de afirmar... Quando você age... Você acabou de afirmar que as pessoas não são necessariamente 100% racionais. Sim. Nesse exemplo, elas podem não ser 100% racionais e vender sua terra. Você ser 100% racional não implica que toda decisão que você toma, você vai num estágio de maior satisfação pro estágio Só de menor precisa de uma, satisfação. não precisa de todas. Uma ação já é o suficiente pra você perder tudo. Mas o problema não é isso, querido. Qual Toda que é? ação, qualquer ação Aham. que você faz, você vai num estágio de menor satisfação pro estágio de maior satisfação. Ou Necessariamente. que você acha que é o estágio de maior satisfação. Mas, veja, pra Não isso... necessariamente o que é. Pra isso O é exemplo, necessário... usar drogas. Mas veja, para isso é necessário que a forma que o indivíduo está considerando cada uma das decisões progressivas seja cada vez maior. E que esses indivíduos não tenham um conhecimento de que cada uma das etapas está acontecendo. Pode ser. Porque para eles, veja, do ponto de vista deles, você ensinou um conceito de propriedade para eles, não é? Eles trabalham com o conceito de propriedade, você usou o tempo todo. Quando eles trocam A e B, o indivíduo A tinha um desejo de 10. Ele queria uma Hilux. Vamos botar a C. E esse indivíduo aqui, ele tinha um interesse de D. Tá. Ele precisa valorizar mais D do que ele valoriza C. Ok? Senão a transação não é possível, não é isso? Ele tem que achar... tem C, o indivíduo tem não, C, ele tem e que ele achar tem- que o C pra ele naquele momento é melhor. Sim, mas ele precisa necessariamente achar que o C, o B, o C que ele tá comprando é melhor que o D que ele tem. Naquele momento, sim. Isso. Ok. Só que para ele fazer isso, ele precisa necessariamente enxergar cada porção de terra. Então, A comprou a terra de B, né? Então agora, quais são os estoques de caixa que os indivíduos têm? Uma Hilux. Então o indivíduo tem uma Hilux, Carro. B tem uma Hilux Sim. e A tem Hilux a é terra quadrado. dele, né? O que acontece? Quando esse indivíduo fizer uma troca com outro indivíduo, o que vai acontecer? Peraí, perdão. Vai, de novo. Quando esse indivíduo fizer uma troca com outro indivíduo, o que vai acontecer? Por que ele vai fazer uma troca? Mas é isso que eu não tô entendendo. Porque você ensinou o conceito de propriedade pra eles. Uhum. E o conceito de unidade pra eles. Uhum. E Ele vendeu a propriedade Você dele em troca de bem estabeleceu material. só um sujeito. O magnata? É. Exatamente. E você não colocou o saldo de caixa desses indivíduos Acabei de colocar pra você. transações. Um carro de luxo. Quando você... Mas essa é a questão. Quando o indivíduo vai fazendo as trocas, o saldo de caixa dele entre cada uma das transações é um saldo de caixa progressivamente diferente. Menor. Ok. Em termos ordinais. Ok. Então, quando ele for trocar com o indivíduo C, o Ele indivíduo C ele não precisa. Quem disse que ele vai trocar com o indivíduo C? Porque a sociedade que você propôs tem Não. 10 pessoas E ele não troca com e o eles indivíduo não C. trocam entre si. Não trocam. Inclusive, tem comunidades indígenas localizadas que o cara vive da terra dele. Mas essa é a questão. Para isso ele deveria viver sozinho. E o único outro indivíduo que existe é esse indivíduo. Mas ele pode viver. Cada um tem a sua própria terra e tira o seu próprio sustento. Mas essa é a noção. Você colocou a noção de convivência, só que você não colocou a questão das trocas. Exatamente. Mas, veja, isso não só implica colocou, em nada. Não só não colocou a questão das trocas, como cada indivíduo vive como se fosse individualmente. Você poderia perguntar, desse ponto de vista, um indivíduo, vocês poderiam dizer, na ilha tem uma pessoa. Poderia voltar, por exemplo. Você poderia literalmente ter feito isso aqui. Podia. Nele. Tem um indivíduo e tem um outro indivíduo. Mas eu quero 10. Um indivíduo está preso a morrer. O indivíduo troca a terra onde ele está preso a morrer pela Hilux. Sim, mas não é esse o meu exemplo. Meu exemplo é 10. Continuemos Mas nele. por que a gente trabalhou com 10 se... Porque dentro do seu modelo... Eles agem como indivíduos isolados. Dentro do seu modelo, isso é possível. Mas é isso que eu não tô entendendo. Cada um desses indivíduos, nesse sentido, se beneficia do processo de troca entre eles. Mas eles não fazem. Por quê? Porque é uma possibilidade. E o seu modelo Mas o fato de ser uma possibilidade não significa que é a possibilidade mais racional. Mas pode acontecer. Mas Você dá margem pra entendendo. isso acontecer. É isso que eu tô... Mas, minha veja, crítica é essa. Você veja, dá margem pra mas acontecer como eu dou injustiça. margem? Dessa forma. Eu volto pra pergunta inicial. O que impede deles receberem R$100 e viverem na pobreza a vida inteira? Mas essa é a pergunta que eu faço ultimamente. O que significa receber R$100 aqui? Não ter condição de vida. Não conseguir comprar comida. Mas é isso que eu não tô entendendo. Essas pessoas são as pessoas que estão efetivamente produzindo. Elas não estão trocando entre si. Então o que significa comprar? Elas só fazem uma transação com um único indivíduo. Então o indivíduo dá a eles X, eles dizem sim, X. Isso. Você tá entendendo? A noção quantitativa não existe. Ok, e daí? Então o que é um salário baixo? É você passar fome. Você não tem Mas comida. essa é a noção. Eles não têm comida. Eles comem um pacote de arroz por dia. Mas esse indivíduo já estava nessa situação antes. Não tava. Mas é isso que eu quero entender. Sabe por quê? Porque ele tinha terra. E ele produzia. Mas e aí é o isso que eu empresário, não tô o magnata comprou e falou assim, então, amigo, você pode ficar na sua terra, só que pra você comer, você vai ter que pagar
5 mil reais. Mas o que é pagar 5 mil reais? Isso você não tá entendendo. Não, você tá pressupondo os conceitos da economia sem a economia. Não, a economia tá aí. Mas é isso que eu não tô entendendo. Aonde está a economia? Na troca de 2 indivíduos já é necessário. E 2 indivíduos Veja, o fato de ter 2 indivíduos, entre 2 indivíduos, existe um conjunto de relações possíveis. Você pode trabalhar com uma ação heteronoma ou uma ação de consentimento. Um deles pode... Esse indivíduo pode ser o senhor dele e o indivíduo pode interagir com ele. Só existem essas 2 relações possíveis. Ou ele vai mandar através da força... Quantas relações são necessárias para formar uma economia? Quantas relações necessárias são necessárias para formar a economia acontece com uma pessoa, mas o problema é que nós não temos uma estrutura econômica em termos de sociedade. Por que não? Porque nós não temos um sistema de trocas. Mas você acabou de falar que pode ser com uma pessoa só. Mas, veja, do ponto de vista do uso de recursos, sim. Mas existe uma coisa, uma catalaxia, você estudou? Você lembra? Do base de economia austríaca. A catalaxia é o estudo da economia enquanto sociedade. E aqui não existe economia enquanto sociedade. E daí? Você simulou uma sociedade em que, possível do ponto no de seu vista prático, concreto, mas é isso que eu não tô entendendo. De onde é possível no meu modelo? Você não provou que é impossível isso. Não tem regra, não tem norma, não tem nada que impeça isso de acontecer. Mas é isso que eu não estou entendendo. Eu explico. Que não é possível. Porque as leis econômicas não valem aqui. Valem. Os indivíduos não têm, por exemplo, percepção de escassez. É porque eles não têm essa concepção, mas existe. Mas existe. O que é não ter a percepção de escassez? Eles não entendem, ela existe. Mas o que é não entender a noção de escassez? É isso que eu não tô entendendo. Como que esse indivíduo não sabe o que é escassez? Porque ele nunca teve acesso a esse ensino. Mas a noção de escassez é uma estrutura a priori. É isso que eu não estou entendendo. Todos os seres humanos da história da humanidade têm noção de escassez. Sim. Ok. E que isso impede deles passarem a vida na pobreza e não comerem bem? Porque o problema não é isso, é a disponibilidade dos bens estar diminuindo quem detém e esses as atitudes econômicas não estar mudando. Pode mudar. Cada um deles. O que impede? E se começar a aumentar o preço? Ele compra tudo. Ele tem recurso financeiro. Esse é o problema. A noção de preço, do ponto de vista dessa sociedade, o que é a noção de preço? É a noção das trocas indiretas. Eu estou trocando alguma coisa por outra usando um meio de pagamento alternativo. Se ele comprar, se ele comprar tudo de uma vez, ele fala, cada um de vocês que vender minha terra vai ganhar cada um uma Hilux. Negócio fechado. Mas o que é isso que eu gostaria de entender. O que é essa Hilux propriamente dito? Porque o que você tá bem tratando... de luxo. Eu tô usando um bem de luxo, mas é uma coisa que pra eles parece atrativo, mas que no fim das contas não vai ser. Porque o ser humano nem sempre sabe o que é melhor pra ele, infelizmente. Mas o que você está me dizendo é... Gostaria ele que soubesse. O que você está me dizendo é, você pegou, e é por isso que eu falei que essa situação é igual a essa. Você pegou, você fez uma transação em que esse sujeito disse, você troca onde você está... sua ilha. Você troca a sua ilha pela comida que eu te apresentei? Esse papel foi meu. É isso que você está É exatamente isso. Contrato. Você me dá sua terra, eu te dou comida e Hilux. Mas é isso que eu quero entender. Porque para esse indivíduo, tô sozinho, quero comida e Hilux. Esse indivíduo valoriza mais a sua comida e a Hilux do que a terra dele. Do que a terra. Só que aí, no contrato, não estava especificado quanto que é de comida. Então, é um contrato que não é válido. Por que não é válido? Por que não é válido? Porque essa é a grande questão. Consenso? Não, mas o consenso é consenso de algo. Consenso de um objeto. Sempre tem um objeto delimitado. O contrato precisa ter um objeto. Objeto, comida. Mas a comida não é um objeto. Calma aí. Em termos jurídicos, todo objeto é uma quantidade definida. Não sei se vocês já viram, um contrato qualquer. Todo objeto tem uma quantidade definida que você Quem vai avaliar se esse contrato é válido ou não? Mas então por que você está usando uma solução de contratos se são dois sujeitos da sociedade? Eles não sabem. E o cara passou a perna deles e dentro do seu modelo isso é ético. Passaram a perna neles, porque se o contrato não é válido, isso não é ético. A transação é viciosa. Mas o contrato é válido, é consensual. Mas essa é a questão, o consenso não basta. Não? A validade do contrato também vale. Qual que é a validade? Um dos exemplos é a quantidade definida. Precisa ter quantidade definida. Eu dei um exemplo. Pra ser válido o contrato. Pra ser válido o contrato. Se eu fizer aquelas primeiras regras. Então você tem que ter um consenso, né? Um aceite e uma validade da proposta. Se a proposta for, vamos pensar, antiética, desonesta... Não, a desonestidade entra como vício de consentimento. Você não consentiu de fato com aquilo. Mas a validade são os elementos formais do contrato. Beleza. A fraude é um dos problemas sobre os quais o libertarianismo está colocado. O libertarianismo se opõe às fraudes.
O que está acontecendo aqui é um vício de validade. O objeto, ele não existe como coisa definida. Ou você está me dizendo que o indivíduo estava na ilha, ele trocou a terra dele, que era onde ele fazia tudo isso, por um pedaço de pão. Ele disse, não, o cara chegou, pedaço de pão. Não, tá escrito pão. Quê? Tá escrito pão. Mas essa é a noção. Todo contrato, toda operação precisa acontecer mediante uma quantidade. Um objeto. Se uma sociedade rudimentar falar assim, eu te dou minha casa, não tem o que é a casa, não tem nenhuma definição, esse contrato é inválido? É porque a casa existe numa quantidade. Mas não tá definida. Mas entre esses sujeitos esse indivíduo tem, aqui na mente dele, uma referência para isso. E aqui tem uma referência. E quando esse sujeito está falando, essa referência tem que ser intersubjetivamente reconhecida pelos dois. E se não for? Mas essa é a noção, então não tem validade. Não tem validade. Por exemplo, se eu não tenho capacidade... Um exemplo simples. Tô trocando com você. Você não sabe a definição de um. Eu falo você não tem noção, a gente não se entende, o contrato está desfeito. Okay. Se você discordar, você não consentiu de fato com aquilo, com aquele objeto definido. O contrato, ele é inválido. Quem vai assegurar esse contrato? Quem assegura o contrato hoje é o Estado. Quem vai assegurar esse contrato? Mas essa é a noção. Se o contrato é inválido, do ponto de vista ético, esse indivíduo pode simplesmente não acatar o outro. Mas o cara detém todos os bens e ele detém uma força armada. Mas então ele só tá usando a força. Ele não tá agindo de forma libertária. Mas é possível usar a força. Vamos imaginar que esse cara... O fato de ser possível usar a força não significa que ele tá usando legitimamente a força. Não, porque o que o Loconte quer entender é o seguinte: o que impede esse cara, que é um magnata, que comprou a terra e que pode ter chegado com... São 10 pessoas aí, com 6 que são treinados. Virar, por exemplo, e começar a virar pra essa galera, e já comprou a terra e falar assim, agora vocês vão me pagar. O cara fala assim, não vou cumprir o contrato. Ele fala assim, vai sim, eu te obrigo. Se ele não cumprir o contrato, tem razão. Mas veja... Aí já não seria libertarianismo, de fato. Tá correto. Veja, o meu problema eu entendo o que você quis agora você argumentou muito bem. Mas eu não acredito que esses elementos econômicos subsistam na prática. É só isso. Assim, eu entendo que realmente poderia acontecer. Mas o que eu não entendo é como que esse indivíduo, ele agiu por um lapso como um indivíduo irracional. Pode acontecer. E nesse lapso do indivíduo irracional, mais do que isso, ele agiu num lapso do indivíduo irracional em termos de consentimento. Sim. De que o que fosse feito, o que ele fez quando ele cedeu a terra propriamente dita onde ele estava? Burrice. Ele cedeu a própria localidade onde ele poderia atuar como indivíduo vivo. Que pesado. Ele tá numa ilha, tá numa ilha concreta e ele cedeu a única localidade onde ele pode exercer. Apostou a casa. Se fosse o cara podia criar um cassino, ele podia criar um cassino. Ao redor, do lado de fora disso tem mar. Do lado de fora tem mar. E se ele criar um cassino aí e as pessoas apostarem a terra? Interessante. Mas, veja, o que você tá fazendo em todos os elementos? Você tá tratando como se o bem central da vida dessa comunidade pudesse ser resumido a um bem. Ele pudesse ser corruptível. Mais do que isso, ele pudesse ter um efeito universal sobre esse sujeito. Como se uma característica ela fosse considerada por sujeito daquela comunidade aquilo que define a vida dele daqui em diante. Isso, o bem que ele valoriza acima de todos os outros. Naquele momento ele acabou fazendo Porque o que ele está, nesse sentido, abdicando é da existência física local onde ele atua. Sim, só que ele não percebeu isso. Mas essa percepção efetiva, ela pode gerar um vício do consentimento a partir do momento em que esse sujeito não tem uma quantidade definida. Esse argumento que você fez é muito sólido. Agora você deu um argumento muito sólido. O que você está pressupondo aqui? Que esse elemento é indefinido e que esse sujeito não tem a capacidade de perceber a transação. Exato. Só que se ele não tem, ele não está de fato consentindo. Agora você argumentou. Gostei. Mas isso não muda o fato de que... É esse tipo de operação. Não muda o fato que o cara pode simplesmente fazer isso aí e não vai ter ninguém se interessando na ilha e os caras vão se fuder. Mas eticamente você conseguiu provar. Do ponto de vista de comunidades menores, quanto mais isoladas são as comunidades, mais interações elas têm. E o indivíduo, do ponto de vista da economia única, ele está interagindo com esse indivíduo de alguma forma. Pode ser. Todos esses indivíduos têm algum código de convivência efetiva. O seu argumento eficaz é falar, o contrato não é válido porque a pessoa não teve a percepção correta. Seria incapaz do contrato de seria um contrato inválido. É um erro de tipo. Mas o meu problema é outro. Tá faltando economia aqui nessa comunidade. E daí? É relevante.
Mas a economia, enquanto elemento praxeológico, existe em cada um desses sujeitos. Esses sujeitos, por exemplo, eles só estão fazendo isso porque eles acreditam que eles individualmente produzem mais do que todos os outros. Por quê? Porque eles estão tomando a decisão. Tinha a Ilezinha aqui, né? Lembra? Tá aqui aí. Não, o cara serviu uma bebidinha. Cada um deles... Não, antes disso. Como assim? Ah, tá. Em termos da forma como a sociedade interagia. Sim. Cada um deles vivia isolado, não é isso? Pode ser que não. A gente então pode eles faziam trocas. Pode ser. Mas se eles faziam trocas, então os bens iam seguir uma progressão cada vez maior. Ok. E a gente ia operar sofrer escassez. E a liberdade ia se tornar cada vez mais cara de ser comprada. Até o ponto que não seria mais comparável. Quem disse? Porque ele teria que valorizar aquele elemento. Por exemplo. Se ele Hilux 500. E se ele comprar tudo de uma vez? Todas as terras de uma vez? Mas essa é a exata noção. Se ele comprar todas as terras de uma vez? Essa é a exata noção. Esses indivíduos estão fazendo uma transação sobre a totalidade dos bens deles. Uhum. É como se eu estivesse sozinho. Tanto faz nesse caso. Tá. Eu estou individualmente trocando a minha liberdade por um bem que você de forma consensual. Só que, para eu estar de fato consentindo com a minha liberdade, eu preciso estar me definindo a quantidade definida. Então, beleza. Só que esse indivíduo precisa estar tomando ao mesmo tempo essa decisão. Não, tá justo. Eu achei bem razoável esse argumento. Eu não tô zoando, realmente faz sentido. Novamente, não muda o fato que na prática essa galera ia se fuder, porque o cara ia romper o contrato. Mas eticamente